Calma, calma, mulher é um negócio empolgado mesmo. Calma! Me escuta que eu tenho mais algumas coisas para falar. Presta atenção, segura aqui, ó. Quando você sai de uma aldeia para outra, não é apenas um lugar, é um estado. Entenda isso. E todo estado envolve sentimentos, envolve pensamentos, envolve crenças, envolve declarações. Todo estado. Uma pessoa que está num estado deprimido, ele está fazendo um tipo de declaração, sim ou não? Quando ela sai para um estado feliz, onde ela começa a se celebrar, começa a se honrar, ela já está liberando outro tipo de sentimento, sim ou não? Sim. Enquanto você não se vê saindo de um estado para o outro e determinando-se a se comportar como alguém que está sendo guiada para outro lugar, a sua vida não muda. Eu acho tremendo e eu honro muito, e por isso a nossa amizade e aliança é tão forte, que a Camila não tem reserva quando fala. Sabe quem não tem reserva quando fala? Quem de fato foi curado. Sabe quem não tem reserva quando fala? Quem sabe pelo que passou e venceu. Porque eu não tenho autoridade para ministrar sobre algo que eu não venci. Vou repetir. Eu não tenho autoridade para ministrar sobre algo que eu ainda não venci. É igual tempestade. Quando os discípulos chegam para acordar Jesus no meio da tempestade que está quase virando o barco, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo o quê? Dormindo numa tempestade. Que tipo de gente dorme no meio de uma tempestade? Quem aqui teve, não precisa dizer a idade, nada disso, mas quem aqui teve uma infância com aquele brinquedo chamado balançador? Sabe nem o que é, né? Só eu mesmo. Balanço, como é que é o nome aqui? Gangorra não, gangorra é o que vai um do lado do outro, não é? Não, é aquele que a pessoa senta, a criança senta e o pai joga. Balanço, é porque lá no Ceará, a gente é um pouco mais sofrido, tem um balançador, tem a dor. Aí presta atenção. Lá no balanço, a brincadeira é legal, sabe por que a brincadeira é legal? Porque você olha para trás e sabe quem está no balanço. Quando é o pai que está no balanço ou a mãe, a criança, mais alto. A criança, levanta a perna, é assim ou não é? Na hora que no aniversário do coleguinha, ele olhava para trás e era uma outra pessoa, o desespero era imediato. Porque você não confiava naquela outra pessoa para lhe jogar, sim ou não? Sabe por que todos os discípulos estão desesperados e Jesus está dormindo? Porque ele sabe quem está balançando o barco. E você só tem autoridade sobre a tempestade que você consegue dormir durante. Você só tem autoridade sobre a tempestade que você consegue dormir durante. Te tirou do sério, respira fundo e volta ao teu lugar de confiança, para que a tua circunstância não mude a tua identidade. Porque você está na tempestade, mas você é filho do dono do mar. Você está numa circunstância, mas você é filha daquele que conduz todas as situações, assim como esse cego. A gente vai e volta e lembra do cego. Quando o cego é levado para outro estado, vai acontecer o processo. Sabe qual é o processo que Jesus usa? Ele cospe. A palavra é essa na Bíblia. Cuspiu na mão e colocou nos olhos do cego e começou a passar o cuspe. No livro de Levítico, um filho cuspir o pai era pena capital de morte para quem o fizesse. É uma coisa comum cuspir os olhos de um cego para curá-lo? É? Assim como não são comuns os processos que Deus usa conosco. Cada um de nós vive processos que não entende. E se você estiver entendendo demais o processo, desconfie. Porque os processos são responsáveis por afogar nossas falsas seguranças. Os processos de Deus te tiram do controle. Se é processo de Deus, vai te tirar do controle. Se é processo de Deus, vai te levar a acreditar um pouco mais. Todos os processos que você viveu até hoje, pode lembrar. Sabe aqueles dias que você olhou e disse, não faz sentido. Como é que Deus vai tirar a glória disso? Tem processo na nossa vida que a gente vai olhar e vai dizer,
Como é que pode? Eu estou sendo humilhada. Não tem nada que transforme melhor um coração orgulhoso do que a humilhação. E se for humilhação, você não pode responder, ok? Se responder, se ofendeu e começou a se defender, não está passando pelo processo. Tem que passar calada. Porque quando você vai para um tribunal com um advogado, se você falar, atrapalha. Tem coisa na tua vida que está falando demais. Está muito na defensiva. Ei, deixa Deus usar o processo. E eu gosto de contar uma história da primeira vez que eu fui para Israel. Vou terminar com ela. Olha aqui para mim. Quando eu fui para Israel, eu fui fazer a unha para viajar. O outro dia sim, para poder cortar, para poder chegar em Israel, pelo menos organizado. Só que eu fui numa manicure que a irmã não tinha um chamado de manicure. Ela tinha outro chamado, estava lá num lugar que não era dela. E em vez de cortar a minha unha, ela cortou meu dedo. E eu olhei para aquilo ali e eu falei, meu Deus, andando o dia todo em Israel com isso aí, mas vai dar certo. Colocou um tampão no meu dedão, um tampão para poder eu ir. Eu já liberei perdão para ela, tá tudo certo. Sendo que quando nós chegamos em Israel, olha que brilhante ideia. O primeiro lugar que quiseram levar a gente foi para o Mar Morto. Que é um mar que tem 10 vezes mais concentração salítrica do mundo. Sabe o que aconteceu? Eu falei, eu já estou em Israel, eu que não vou deixar de entrar no Mar Morto. Vai com ferida e tudo. E alguém olhou para mim e falou, vai doer. Não entra aí não. Sabe aquelas pessoas que querem te proteger do que você precisa passar? Cuidado. A pessoa que te conhece, te ama de verdade, olha para você. Vê você vivendo o que você precisava viver e diz, eu não posso evitar, mas eu estou contigo. Eu não vou te livrar e nem te ajudar, porque Deus está mandando eu me calar, porque tem deserto que é Deus que leva a gente. E aí, queridas, aquele pessoal que ficou, André, não entra não. E eu olhei para aquela ferida, era uma coisa num dedão do pé. Meu corpo é tão grande. Como é que uma coisa pequena no dedão do pé vai atrapalhar isso? Olha para mim. Eu entrei. Quando eu dei o primeiro passo, nem dói. No segundo passo começou. Como é o nome disso aqui? Eu nem falei porque eu fiquei com medo dessa palavra ser só cearense. Latejando. Terceiro passo, tchau, já estou indo embora. E agora você não é obrigado a acreditar, porque você não estava lá. Mas na hora que eu estou saindo, eu ouvi uma voz. E a voz me perguntou, por que é sempre assim? Eu respirei fundo, porque eu conhecia aquela voz. Por que é sempre assim? E eu falei, o que, Deus? Sempre que eu estou curando, alguém quer fugir do processo. Escuta, está doendo, mas está sarando. Está ardendo, mas está fechando. Fica aí. Quantas vezes você fugiu do processo? Quantas vezes você escapou do que ia te transformar? Aquele cego olhou para Jesus e deve ter pensado, se eu preciso desse cuspe, pode cuspir. Parece uma coisa chula, mas é uma coisa real, porque o próprio Naamã, um dos maiores homens do Antigo Testamento, teve que mergulhar no rio podre 7 vezes. Sabe por quê? Porque não era sobre o mergulho, era sobre a quebra do eu. Era sobre a quebra do orgulho. Deus não queria ver ele sujo, Deus queria ver ele humilde. Tem coisas na sua vida que você quis, fugiu, tentou controlar, tentou segurar, agora não. Agora você vai viver todo o processo. Agora você vai concluir o processo. Sabe o que é melhor? Que eu olho aqui de cima e eu só vejo mulheres que não estão apenas sendo curadas para serem curadas. Estão sendo curadas para curar. Estão sendo transformadas para transformar. Uma Camila ungida atrapalha as obras do inimigo. Agora essa quantidade de mulheres ungidas atrapalha muito mais. Vocês, como eu,
que vem a Camila aqui com intrepidez, com ousadia, com autoridade, nem imaginam, ou até porque já ouviram, podem tentar imaginar o que ela viveu para estar com esse microfone na mão. Não é sobre popularidade, não é sobre aparecer, não é sobre estar na capa de um livro, não é sobre falar em cursos, é sobre ver vidas transformadas. É sobre ver mulheres saindo da escuridão para a luz. É sobre ver cegas enxergando. É sobre ver mulheres caídas se levantando, para uma dar a mão para a outra, para juntas voarem mais alto. Porque quando você se torna você, você não tem rivais. Esse é o seu maior poder, ser você. Se você se compara, você ainda não entendeu quem você é. Escute, vou terminar agora, eu prometo. O excelente não tem concorrente. O excelente não tem concorrente. A excelência não se preocupa com a concorrência. Quando você se torna quem Deus te criou para ser, jardins serão plantados, canções serão compostas, vidas serão tocadas, outras mulheres serão curadas, seu marido vai ganhar, seus filhos vão ganhar. Quando você se tornar quem Deus te criou para ser, você vai começar a criar novas atmosferas. Quando você se tornar quem Deus te criou para ser, as coisas velhas vão passar e eis que tudo vai se fazer novo. De onde você vem, de onde Deus te arrancou, de onde Deus te tirou, não vai sobrar nada, não vai ficar uma unha sua no Egito, não vai ficar nada do que é seu fora. Deus está te curando de dentro para fora, Deus está te transformando de dentro para fora, Deus está mudando a tua maneira de pensar, se comportar, agir, falar, se mover, se aliançar, se comportar. Hoje é o dia que você tem que tomar a decisão. Você tem que olhar para você e tem que dizer: eu mereço mais. Eu mereço mais. Diga mais alto. Eu mereço mais. Diga mais alto. Diga mais alto. Você não volta mais para o lugar de onde Deus te tirou. Você não volta mais para o estado que Deus te encontrou. Você não volta mais. E isso vai provocar em você compaixão, misericórdia e amor. Sabe aquelas pessoas que querem te proteger do que você precisa passar? Cuidado. A pessoa que te conhece, te ama de verdade, olha para você, vê você vivendo o que você precisava viver e diz: eu não posso evitar, mas eu estou contigo. Eu não vou te livrar e nem te ajudar, porque Deus está mandando eu me calar, porque tem deserto que é Deus que leva a gente. E aí, queridas, aquele pessoal que ficou: André, não entra não. E eu olhei para aquela ferida, era uma coisa num dedão do pé. Meu corpo é tão grande. Como é que uma coisa pequena no dedão do pé vai atrapalhar isso? Olha para mim. Eu entrei. Quando eu dei o primeiro passo, nem dói. No segundo passo começou. Como é o nome disso aqui? Eu nem falei porque eu fiquei com medo dessa palavra ser só cearense. Latejando. Terceiro passo, tchau, já estou indo embora. E agora você não é obrigado a acreditar, porque você não estava lá. Mas na hora que eu estou saindo, eu ouvi uma voz. E a voz me perguntou: por que é sempre assim? Eu respirei fundo porque eu conhecia aquela voz. Por que é sempre assim? E eu falei: o que, Deus? Sempre que eu estou curando, alguém quer fugir do processo. Escuta, está doendo, mas está sarando. Está ardendo, mas está fechando. Fica aí. Quantas vezes você fugiu do processo? Quantas vezes você escapou do que ia te transformar? Aquele cego olhou para Jesus e deve ter pensado: se eu preciso desse cuspe, pode cuspir. Parece uma coisa chula, mas é uma coisa real, porque o próprio Naamã, um dos maiores homens
do Antigo Testamento teve que mergulhar num rio podre 7 vezes. Sabe por quê? Porque não era sobre o mergulho, era sobre a quebra do eu. Era sobre a quebra do orgulho. Deus não queria ver ele sujo, Deus queria ver ele humilde. Tem coisas na sua vida que você quis, fugiu, tentou controlar, tentou segurar. Agora não. Agora você vai viver todo o processo. Agora você vai concluir o processo. Sabe o que é melhor? Que eu olho aqui de cima e eu só vejo mulheres que não estão apenas sendo curadas para serem curadas. Estão sendo curadas para curar. Estão sendo transformadas para transformar. Uma Camila ungida atrapalha as obras do inimigo. Agora essa quantidade de mulheres ungidas atrapalha muito mais. Vocês, como eu, que vem a Camila aqui com intrepidez, com ousadia, com autoridade, nem imaginam, ou até porque já ouviram, podem tentar imaginar o que ela viveu para estar com esse microfone na mão. Não é sobre popularidade, não é sobre aparecer, não é sobre estar na capa de um livro, não é sobre falar em cursos, é sobre ver vidas transformadas. É sobre ver mulheres saindo da escuridão para a luz. É sobre ver cegas enxergando. É sobre ver mulheres caídas se levantando, para uma dar a mão para a outra, para juntas voarem mais alto. Porque quando você se torna você, você não tem rivais. Esse é o seu maior poder, ser você. Se você se compara, você ainda não entendeu quem você é. Escute, vou terminar agora, eu prometo. O excelente não tem concorrente. O excelente não tem concorrente. A excelência não se preocupa com a concorrência. Quando você se torna quem Deus te criou para ser, jardins serão plantados, canções serão compostas, vidas serão tocadas, outras mulheres serão curadas, seu marido vai ganhar, seus filhos vão ganhar. Quando você se tornar quem Deus te criou para ser, você vai começar a criar novas atmosferas. Quando você se tornar quem Deus te criou para ser, as coisas velhas vão passar e eis que tudo vai se fazer novo. De onde você vem, de onde Deus te arrancou, de onde Deus te tirou, não vai sobrar nada, não vai ficar uma unha sua no Egito, não vai ficar nada do que é seu fora. Deus está te curando de dentro para fora, Deus está te transformando de dentro para fora, Deus está mudando a tua maneira de pensar, se comportar, agir, falar, se mover, se aliançar, se comportar. Hoje é o dia que você tem que tomar a decisão. Você tem que olhar para você e tem que dizer: eu mereço mais. Eu mereço mais. Diga mais alto. Eu mereço mais. Diga mais alto. Diga mais alto. Você não volta mais para o lugar de onde Deus te tirou. Você não volta mais para o estado que Deus te encontrou. Você não volta mais. E isso vai provocar em você compaixão, misericórdia e amor por onde você passar. Aquele cego foi curado. Quando os olhos dele se abriram depois do processo, Jesus perguntou: o que é que você vê? E ele disse: eu vejo homens como árvores. Sabe o que eu acho lindo nesse homem? Ele não mentiu. Tem gente que diz que está curado sem estar. Tem gente que diz que já vivi o processo, já estou ótima. O microfone da Camila Vieira aqui, esse microfone tem que estar ligado 24 horas, que eu preciso ouvir ela. Não falei nada para ele. 0. Nos vimos no café da manhã e aqui agora. Inclusive, ela já acorda linda. Preste atenção. Aquele homem, ele podia ter mentido. Porque tem gente que mente. Sabe o que é mentir? É mascarar. Sabe o que é mentir? É dizer que está tudo bem com o coração em pedaços. Sabe o que Deus honra? Autenticidade.
Deus honra a verdade, Deus honra a sinceridade. Não vem me dizer que já está tudo certo se você sabe que não está. Ah, eu já perdoei todo mundo. Ah, não tem mais ninguém que eu preciso ligar. É mesmo? Tem gente que passa anos, até dentro de igrejas, anos e anos e anos, mascarando o que precisa ser curado. Aquele cego ter dito, eu estou vendo homens como vultos, como árvores. Ou seja, eu não estou totalmente curado não, Jesus. Precisou coragem para dizer isso, sim ou não? Imagina olhar para Jesus. Não, Jesus, eu não estou curado ainda não. E sabe o que a verdade dele provocou? Sabe o que a verdade dele provocou? O segundo toque. Porque ele foi verdadeiro, a Bíblia diz que Jesus tocou ele de novo. Eu não sei você, mas eu preciso do segundo toque. Eu não sei você, mas eu preciso do terceiro toque. Eu não sei você, mas eu preciso do quarto toque. Eu não sei você, mas eu preciso do quinto toque. Eu não sei você, mas eu preciso que Ele me toque quantas vezes for preciso. Não importa a profundidade da ferida, às vezes não é o primeiro toque que restaura tudo. Às vezes não é o primeiro curso que leva embora tudo. Às vezes não é a primeira palestra que você vai ouvir, que você vai receber tudo que você precisava. É um caminho, é o processo, é se submeter, é ser vulnerável. É olhar para Jesus, e quem olha para Jesus está olhando para si mesmo e dizer, Jesus, eu não estou todo ok. E Jesus vai olhar para você e vai dizer, uau. É com esse tipo de gente que eu gosto de trabalhar. Jesus olha para você aqui hoje, nesse curso. Viva a sua real identidade. E Ele está dizendo que você, até um dia desses, até ontem, achava intransponível, imutável, irreversível, insuperável. Pode ser o trampolim que Deus colocou para o teu próximo pulo.